E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós vivemos uma época interessante no Ocidente. É bom a gente separar o Ocidente do Oriente. São coisas muito diferentes. No plano bíblico, o Ocidente estará nas mãos do Anticristo e o Oriente não. Porém, no início da grande tribulação, o Anticristo, que vai estar governando mediante alianças, tipo a ONU, todo o Ocidente, vai fazer também alianças com o Oriente. E assim vai haver uma paz mundial coordenada pelo Anticristo. Não significa que a China, Índia, Japão e Singapura, Malásia, Filipinas, Austrália, não significa que o Oriente vai estar debaixo do Anticristo. Mas o Anticristo vai estar promovendo alianças de paz com todos, inclusive o Oriente. É bom a gente entender isso. O Anticristo vai mandar no Ocidente, Europa, Estados Unidos, e os outros vão ser caudatários, vão ser o resto que vai ter que seguir. No Oriente, a China vai estar liderando o bloco do Oriente, que vai fazer aliança com o Anticristo para ter uma paz mundial no início da grande tribulação. Não significa que o Anticristo vai mandar lá. Ele vai coordenar essas alianças de paz e projetos de paz para sanear a fome, projetos assim no mundo. Vai ser uma tentativa de impor uma paz no mundo. Mas isto vai ser rompido unilateralmente pelo Anticristo na metade da grande tribulação. Ele vai romper por completo essa aliança e vai partir para a guerra mesmo. Essa guerra vai estar se consumando no final da grande tribulação, que é o Armagedon. A China virá com todos os países do Oriente para Israel, que vai estar dominado pelo Anticristo. Na metade da grande tribulação, o Anticristo vai romper as alianças, inclusive com Israel. Mediante essas alianças, Israel vai ter a permissão do Anticristo, leia-se Estados Unidos e Europa, para construir o terceiro templo. E vão construir rapidamente, mas na metade da grande tribulação, o Anticristo vai romper essa aliança, profanar o templo, declarar guerra a Israel e perseguir os judeus e vai matar. Deus vai permitir o Anticristo matar a maioria dos judeus numa perseguição em que os judeus vão ter saudade de Hitler. Vai ser muito pior do que na Segunda Guerra Mundial, a perseguição do Anticristo contra os judeus. E no final, depois dos grandes cataclismas, as pragas do Apocalipse, depois de tudo, a China, por alguma razão, vai vir contra o Anticristo e vai se encontrar em Israel, ali na planície de Armagedon. Aquele confronto não vai acontecer porque Jesus vai ser o inimigo comum de ambos os blocos e Jesus vai rapidamente consolidar o poder, matar, destruir os exércitos todos, matar a maioria das pessoas no mundo e vai estabelecer aqui o reinado de 1000 anos. A Bíblia diz que Jesus vem
montado num cavalo branco com a coroa, olhos com chama de fogo, espada que sai da boca dele e vai matar, mas matar com vontade muita gente mesmo. A maior matança já havida em toda a história. Jesus vem com ira para matar. Bom, a espada que sai da boca dele é uma linguagem figurada, significa uma radiação. A gente fica tentando imaginar que radiação vem que vai matar tanta gente assim. O mundo já conhece armas modernas. Não se tem falado muito, por exemplo, na bomba de nêutrons, mas ela foi desenvolvida. Ela existe. A bomba de nêutrons é uma bomba que mata tudo que tem vida e deixa intacto tudo que é material. Se soltar uma bomba atômica, digamos assim, de nêutrons na cidade do Rio de Janeiro, mata todas as pessoas e animais e a cidade fica inteira, tudo mais fica inteiro. Pela horripilância de uma descrição dessas, é mais do que evidente que ninguém nem fala mais na bomba de nêutrons, mas ela foi desenvolvida, ela existe. E países têm a bomba de nêutrons. Essa radiação, a espada que sai da boca de Jesus no capítulo 19 de Apocalipse, quando vier, pode bem ser a radiação de uma bomba de nêutrons. Agora, os Estados Unidos desenvolveram uma nova arma que também pode dar uma ideia desse poder. É o míssil de radiação, digamos assim, uma micro-ondas. É uma radiação de alta frequência que emite uma radiação eletromagnética. É bem semelhante a um forno de micro-ondas de grande potência. Na verdade, quem começou e desenvolveu isso foi a Rússia. Essa radiação é muito interessante. Ela, em princípio, não afeta o ser humano, mas destrói aparelhagens eletrônicas, frita aparelhagens eletrônicas. Essa bomba, essas armas de radiação eletromagnética foi desenvolvida pela Rússia. A Rússia, querendo brincar com os Estados Unidos, lançou uma radiação sobre a embaixada dos Estados Unidos em Moscou. E como isso não era usado ainda, ficaria difícil culpar a Rússia por algo que ninguém viu. Essa radiação, então, foi lançada, digamos, numa determinada região próxima da embaixada norte-americana em Moscou. Eles lançaram aquele bombardeio de micro-ondas. É uma micro-ondas de forno mesmo, só que de grande potência. E aquilo não matou, não atingiu ninguém, mas causou um estrago em computadores, em muitos equipamentos. Os americanos não tinham como comprovar que foram os russos, mas sabiam que algo parecido tinha acontecido. Voltaram para os Estados Unidos e começaram a desenvolver isso. Foi lá perto de 2010. Os Estados Unidos começaram a desenvolver isso. E agora eles dizem que tem pronto essa arma que, digamos assim, é um míssil que é lançado de um avião, e esse míssil tem uma geração poderosa dessa energia eletromagnética. E eles já testaram numa área no Novo México, nos Estados Unidos, uma área grande de 4.000 quilômetros quadrados, e ela fritou equipamentos e destruiu placas de computadores e relógios e coisas assim, coisas eletrônicas que eles tinham colocado em vários lugares. Essa radiação destruiu numa área grande, segundo entendidos, até maior
do que a atuação de uma bomba atômica. Então, isso é uma arma nova desenvolvida. A bomba de nêutrons mata as pessoas e deixa tudo intacto. Essa bomba ou míssil de radiação eletromagnética não atinge as pessoas, em princípio não faz mal às pessoas, mas destrói aparelhagens eletrônicas. É uma outra arma. Existem muitas outras armas que estão sendo desenvolvidas, canhões a laser e submarinos não pilotados, não tripulados, não tem ninguém, é um robô que patrulha as águas dos mares. Eles estão lançando canhões eletromagnéticos que aceleram muito mais do que a pólvora, do que explosivos. Um canhão que acelera uma bala a uma distância maior e com muito mais potência destruidora. Canhões eletromagnéticos. Estão desenvolvendo canhões a laser, aumentando a potência do laser, que vai longe e onde ele for, atinge o objeto que for e esquenta, derrete aquilo. E eles estão tentando desenvolver armas assim que sejam capazes, em princípio, de destruírem um míssil nuclear lançado pela Coreia do Norte. Eles estão pensando nisto. Eu creio que ainda estão muito longe. Eles próprios reconhecem, os cientistas americanos, que estão muito longe de conseguirem algum resultado com isto. Eles estão realmente muito longe, porque ainda que uma arma dessas consiga efeito, mas ela precisa estar próxima do alvo e não há uma possibilidade de fazer uma arma dessas chegar à Coreia do Norte sem decretar uma guerra contra a Coreia do Norte. Eles sabem que a operacionalidade disso é muito difícil, mas a situação está motivando, animando os cientistas a desenvolverem armas novas. Eles já desenvolveram uma carcaça de avião que torna o avião invisível. Primeiro que o avião a olho nu não adianta, ele vem de tão longe e atua e lança mísseis e bombas de tão longe que não dá para ser enxergado a olho nu. Os radares não detectam, esses aviões são invisíveis aos radares. Então fica uma situação dificílima de detectar um desses aviões super modernos. Com que vai se detectar? Essas armas modernas, inclusive algumas delas que podem ser colocadas em satélites, estão desequilibrando o mundo todo. Por exemplo, essa brincadeira lá por volta de 2010 que a Rússia fez com os americanos provocou. E assim, os países que têm tecnologia estão numa posição de ter armas que fazem uma diferença total no mundo. A própria bomba atômica já faz uma diferença muito grande, mas há coisas muito poderosas como uma bomba atômica em nossos dias. E os veículos lançadores, antigamente tinha que ser lançada uma bomba de um canhão, um tanque, depois de um avião. Aí pode ser lançada de foguete. Hoje a maior parte das armas estão em mísseis. Elas são levadas por foguetes, que são mísseis. Hoje o mundo está inundado de mísseis. Existem milhões e milhões de mísseis prontos a serem disparados em todas as armadas do mundo, em todas as forças armadas do mundo. Mísseis. Mas a coisa vai além. Já muitas dessas armas podem ser acessadas de satélites.
E agora eles estão desenvolvendo mais e mais coisas. O mundo está caminhando para uma situação belicosa. No Ocidente, existe um humanismo que prega que a guerra é a última coisa. A Alemanha, por exemplo, hoje não tem dúvida nenhuma, ela se rende a qualquer ataque que vier, mas não enfrenta mais uma guerra. A Alemanha não enfrenta mais uma guerra, eles se rendem. Isso é resultado da propaganda humanista, mas que só está presente no Ocidente. O Oriente não está pensando nisto, não. Está muito preparado e se preparando para a guerra. Os países que mais investem em armas fora os Estados Unidos são os países do Oriente. A China, Japão, Coreia do Sul, esses países investem muito em armas e muito mais até do que a Rússia, mas só perdem para os Estados Unidos. Já a Europa está numa situação que não pode querer guerra. A Europa vai fazer tudo para não querer uma guerra, porque eles não estão se preparando para a guerra. No entanto, a Bíblia diz que vão acontecer rumores de guerras, guerras mesmo, e rumores de guerras nos últimos tempos. Então, esse quadro do Ocidente vai mudar. Os Estados Unidos estão se preparando cada vez mais para guerras e a Europa vai ter que mudar sua postura. Outros países caudatários vão também se preparar mais para a guerra, enquanto no Oriente eles já estão caminhando rapidamente para todos aqueles países se armarem para a guerra. E um dia eles vão estar todos juntos na batalha do Armagedon. E nós hoje não devemos nos espantar com a propaganda do humanismo, nem nos deixar influenciar. O cristão não procura guerra, foge do confronto físico, mas nós estamos numa batalha espiritual e ninguém tem dúvida de que o anticristo vai usar toda a sua força para sufocar qualquer obra de Deus, igreja, trabalho, como já fez na história. As maiores perseguições do comunismo contra os cristãos, as perseguições da Idade Média, as perseguições dos muçulmanos contra cristãos em nossos dias e as maiores perseguições vão ser do anticristo, da Europa. Eles deram uma amostra agora quando a Catalunha tentou a independência, sufocaram rapidamente. E o anticristo, todo o espírito humanista do Ocidente não vai titubear em nada em massacrar qualquer movimento cristão que se levante contra. O mundo está caminhando, o mundo ocidental, para uma hegemonia desse humanismo, esse espírito do anticristo. E quem se opuser vai ser pisado e massacrado. Nós esperamos, antes do desfecho final disso tudo, sermos arrebatados, mas que o anticristo está se preparando e essa mentalidade está mudando no Ocidente, não querer guerra e buscar a paz a todo custo, isso é conversa, porque no fim não vai ser assim. O mundo vai partir para a guerra mesmo, é o que Jesus disse, rumores de guerra, depois é guerra mesmo, a começar com Gog e Magog, a Rússia invadindo Israel, mas vai ter muito mais. Os cristãos não devem se acomodar nem aplaudir essa mensagem de paz que o mundo está publicando. Quando disserem paz, paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Você se lembra quem falou isso? Próprio Jesus. Então, se prepare, meu irmão, porque nós estamos numa guerra. Nada de paz com um inimigo covarde e traiçoeiro. Guerra espiritual. Não ceda para Satanás, para o espírito do anticristo, para o humanismo de nosso tempo, para o politicamente correto, para toda essa mensagem
humanista e mensagem de inserção social, de tolerância para com o erro, o pecado. Não ceda para nada disto. No que depender de você, nós estamos numa guerra e você não se deixa enganar, meu irmão, minha irmã.